Vamos então para a página 36, o vamos fazer, que vai ser um compilado de tudo aquilo que a gente já estudou, né? Então, vamos lá. 1. Fatores internos que levaram ao declínio do sistema colonial, mas a colônia sofreu influências de fatores externos. Aponte um fator interno e um fator externo que contribuiu para o declínio do sistema colonial. Um fator interno, meus queridos, foi a alta cobrança de impostos. Então, coloquem aí, fator interno, alta cobrança de impostos pela metrópole, né? Então, como os colonos, eles queriam, né, mais liberdade, mais autonomia na política e na economia, esse foi o do imposto foi uma coisa que deixou todo mundo revoltado. E fatores externos, coisas de fora, né? O que trouxeram? Vocês já colocaram aí o fator interno? Agora, fatores externos. Coloca aí, fatores externos. Ideias iluministas. Ideias iluministas, vírgula. Independência dos Estados Unidos. E das colônias espanholas. E a Revolução Francesa. Pode colocar esses três, tá? As ideias de independência têm origem na Europa, mas as metrópoles eram europeias. Isso não parece uma contradição? Explique como isso é possível. As metrópoles, meus amores, eles eram europeias e eles sofreram com as influências iluministas, tá? A Inglaterra e a França, elas vão receber influências liberais, assim como Portugal e a Espanha também. O liberalismo político e econômico, ele vai implicar em novas propostas de colônia, tá? Como o fim da escravidão e a abertura dos portos. No contexto mundial, tudo isso vai ser mudado. Ou seja, o que ele está falando aqui? Vai ter essa contradição, mas isso é porque o regime político também vai ser mudado na Europa. Então, a gente vai colocar aí as metrópoles europeias sofreram influências. As metrópoles europeias sofreram influências do iluminismo, vírgula. Mudando a forma de governo, vírgula, econômico, e comercial. E comercial. Ponto. Na mesma linha. O liberalismo desejava novas formas de colônias. O liberalismo desejava novas formas de colônias.
como o fim da escravidão, e a abertura dos portos. Ponto final. Podemos ir para 3? A oligarquia concentrava poderes durante o período colonial. Após a independência, isso mudou? Explique. Não mudou, tá, amores? Não houve mudanças. Por quê? A oligarquia ainda eram os grandes proprietários de terra e que possuíam poder, né? Então, nas câmaras municipais, quem mandava era essa galera que possuía esses grandes proprietários de terra. Então, o poder não mudou de mãos, tá bom? Então, aí vocês podem colocar que não houve mudanças. Não houve mudanças. Ponto na mesma linha. O poder permaneceu nas mãos da oligarquia. Ponto final. 5. O dia do fico representa a determinação de Dom Pedro em permanecer no Brasil e, portanto, romperia com Portugal, porque a permanência do imperador no Brasil representava a independência. Porque, meus amores, com Dom Pedro aqui, ele vai dar uma continuidade à colonização. E quando ele volta a ser... Foi assim. Ele, continuando aqui, fez com que a colonização permanecesse. Quando ele se recusou a voltar, ou seja, o Brasil pertence agora a Dom Pedro, porque ele deixou implícito que ele agora não manteria mais vínculo com a metrópole. Por quê? Ele rompeu com a metrópole, ele rompeu com Portugal. Se ele rompeu, ou seja, a gente não obedece mais a vocês, tá bom? Então, a gente vai colocar aí, ao permanecer no Brasil, vírgula, Dom Pedro I mostrou que não teria mais vínculos com a metrópole. Ao permanecer no Brasil, vírgula, Dom Pedro mostrou que não manteria mais vínculo com a metrópole. Certo, chuchus? Esse foi o período colonial do Brasil. Agora, a gente vai ver como se deu o império, tá? Do Pedrinho. Como é que rolou isso daí? Certo, amores? Tranquilo? Todo mundo conseguiu fazer? Sim? Então tá. Amores, depois, né, que tudo isso aconteceu, o Brasil ficou independente, vai se tornar um império governado por Dom Pedro I.
que vai mudar, né, dentro das estruturas econômicas e políticas aqui no Brasil, tá? O Brasil, ele vai permanecer, né, nesse sistema de reinado, entre aspas, né, mas vai mostrar que vai continuar a família real ali no poder, né, no caso, o nosso Pedrinho, tá bom? Vamos lá, então. Vamos responder algumas perguntinhas. Para que não houvesse conflitos, o que o Portugal falou assim? Olha só, a gente vai reconhecer a sua independência, certo? Só que eu quero uma multa para você ser independente. Eu quero um dinheirinho para você ser independente, tá bom? Então, eles vão fazer uma dívida com Portugal para que isso acontecesse, certo, amores? Então, vamos ver o que ele vai falar aqui pra gente. Assim, depois que declarada, a independência de jure pela lei e pelo princípio seria de facto ou na prática fruto de acordos políticos e costuras internas de interesses. Além disso, era preciso que o povo continuasse acreditando na emancipação do país. Para tanto, investiu-se bastante em cerimoniais. Além das festas pós-independência, outro evento também marcaria o processo: a aclamação de Dom Pedro como imperador de Brasil. Tá vendo? Ó, ele não virou rei, ele virou imperador, certo? E a cerimônia de sagração como imperador dos moldes napoleônicos, realizada em 1º de dezembro de 1822. Tá vendo? Ele não é rei, ele vai ser imperador, diferente do reinado, tá? Vamos lá. Diferentemente de Napoleão, que não queria ver seu governo tendo débitos com Deus e religião, Dom Pedro deixou claro que seu império estaria subordinado à soberania divina numa cerimônia altamente simbólica e religiosa, em que o trono do imperador foi colocado ao lado do trono do bispo que o consagrou. Olha só, o Napoleão, ele não estava nem aí para a igreja, ele queria mostrar que ele que mandava, que a igreja não mandava. Dom Pedro foi diferente, ele já tinha um vínculo maior com a igreja, tá bom? Tanto que o Brasil é um país religioso até hoje. A gente vai ter moldes cristãos muito enraizados dentro da nossa cultura, dentro da nossa ética e dentro de tudo que a gente é, tá bom? Vamos lá. O Brasil, como o primeiro estado monárquico independente da América, contudo, só teve sua independência oficialmente reconhecida por portugueses e ingleses em agosto de 1825. Aceitou pagar o débito que tinha com Portugal, tomando o valor emprestado da Inglaterra. A partir desse momento, e com quem cria laços maiores de dependência. A emancipação da coroa portuguesa custou aos cofres brasileiros mais de 2 milhões de libras. Olha só. Tá vendo, meus amores? Nunca vi isso na minha vida. Fomos explorados durante séculos e a gente que paga para não ser mais explorado. Só o Brasil para fazer isso, não é não? Ou não? Só o Brasil, meus amores. Só no Brasil você vê esse tipo de coisa. Então, a gente vai pagar uma indenização para Portugal para se tornar livre, tá? Fazendo empréstimos com a Inglaterra. E era tudo que a Inglaterra queria. Ela queria ter a gente bem presinho perto dela, tá? A promessa da Constituição e os partidos no Brasil. Amores, diferentemente do absolutismo monárquico, onde o rei manda e desmanda sem precisar ter valores ou algo do gênero, ele podia fazer o que ele quisesse. Quando você fala de Constituição, você está fazendo uma norma que os governantes precisam seguir à risca para que eles possam, como se diz?
para que eles possam governar de acordo com as regras, tá? Existem regras para se governar até hoje. Hoje nós temos uma Constituição em que os governadores precisam segui-la, tá? Não tem quando falam assim, ele tá tomando uma medida inconstitucional, ou seja, que não está autorizada pela Constituição. E quando alguém toma um ato que não vai levar em consideração a Constituição, a gente vai ter aí um problema, porque isso quer dizer que a pessoa está querendo tomar o poder e não seguir nenhuma regra a mais, tá bom? Por que o presidente não pode se reeleger mais 2 vezes no Brasil? Porque a Constituição não permite, para evitar mesmo que haja golpes, que haja permanência, monopolização política no Brasil, tá bom? Em outros lugares pode ser permitido, mas aqui no Brasil não é. Certo, amores? Então, vamos lá. O Brasil independente nasce sob o sinal da promessa, elemento que passou a ser tão presente na política brasileira, especialmente nos períodos de eleições. Até hoje, né, gente? Que promessa era essa? A de uma Constituição até então inexistente, a não ser nas intenções de elites. Assim, antes mesmo da proclamação da independência, em setembro de 1822, o Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte, que em junho daquele ano. O problema era que muitas motivações e interesses heterogêneos de facções políticas que se uniram em alianças funcionais em torno ao lado de Dom Pedro e, ao mesmo tempo, contra ele, estavam em litígio para que as bases de seus interesses fossem contempladas na primeira Constituição do país. Então, eles estavam buscando uma Constituição, mas queriam uma Constituição que os favorecesse, né, meu galera? Então, essa Assembleia Constituinte, obviamente, vai ser formada pela elite ali, para quem tinha dinheiro, quem tinha terras, quem tinha poder, tá bom? Quando eu falo em Assembleia Constituinte, é uma reunião entre os políticos para decidir quais serão as normas que precisam ser implementadas. Então, por que as elites tinham interesse em fazer parte dessa reunião? Porque através dessa reunião, eles conseguiam assegurar os seus direitos dentro da Constituição. Então, colocar imposto melhor para tal tipo de coisa, o trabalhador vai ter direito a isso, mas não aquilo, permanecer com a escravidão e esse tipo de coisa, tá? Então, eles queriam assegurar os seus direitos. Mas, meus queridos, nem sempre o que é bom para mim vai ser bom para a Mafê, ou para o Lucas, ou para a Yumi. Então, vai ter divergências. Então, daí vocês já sabem como foi essa reunião, essa Assembleia Constituinte, né? Foi um Deus nos acudas. Certo, amores? Então, ficou só na promessa, porque mesmo não conseguiam entrar num acordo. Monarquia, povo e nação. As alianças políticas naquele momento eram cobertas por uma neblina de incertezas, e a de Dom Pedro I cabia a complicada tarefa de aglutinar esses interesses, sem deixar de lado seus próprios projetos. Para tanto, contou com a ajuda dos irmãos Andrada, José Bonifácio, ministro-chefe, Martim Francisco, ministro do Tesouro, que o auxiliaram a construir a base burocrática, ideológica e administrativa do Império. Bonifácio, representando a ala conservadora, resistiu num primeiro momento à ideia de uma Constituição, ou seja, ele não queria uma Constituição, queria que o imperador tivesse plenos poderes. Constituinte. Causava-lhe horror só de ouvir falar na possibilidade de uma revolução. Tanto para ele como para seu irmão Martim Francisco, a monarquia era a única solução capaz de conter os ânimos dos revolucionários e liberais mais radicais do Brasil. Ainda nutriam a possibilidade de uma monarquia dual, onde se pressupunha a manutenção dos vínculos com o Reino de Portugal, resguardando-se, porém, a autonomia do Brasil. A partir daí se faria a distinção entre povo e nação. O povo são os súditos e a nação é composta pelo soberano e seus súditos. Ou seja, meus amores, qual a diferença do povo?
O povo vai ser a gente, né? A ralé. E a nação vai ser a junção entre o seu governante e a sua população, certo? Aqui eu quero que vocês grifem. Eu li o texto da Emília Viotti. Ela é boa. Esse livro dela. Que tira esse trechinho. Todo mundo grifou? Sim? Sim, sim. Ok. Ok. Não havia ainda partidos políticos no Brasil, do ponto de vista institucional. Assim, é melhor falar em grupos de facções políticas. Há quem defenda a ideia de existência de pelo menos 3 grupos ou facções nesse momento que se dividiam por ideologias e projetos opostos ou funcionalmente conciliáveis. De um lado estavam os partidos portugueses, conservador, com gente que atuava mais nos setores mercantil e civil, concentrados no Rio de Janeiro e regiões portuárias do norte e nordeste do país, e que se interessava pela Constituição que permanecesse a monarquia, certo? Aqui a gente vai grifar até monarquia. Então, os conservadores, tá? O partido português. Do outro, já grifaram, gente? Tem pessoas? Sim? Vamos lá. De outro lado estava o Partido Brasileiro. Peraí. Opa. De outro lado estava o Partido Brasileiro, formado principalmente por brasileiros e portugueses de alto escalão na sociedade. Latifúndios e altos latifúndios, comerciantes ligados ao comércio francês e inglês, também chamados de liberais modernos. Ao quem restava evitar grandes embates com os portugueses, e o período da Revolução visava preservar a autonomia e as regalas já conquistadas, certo? E o Partido Republicano Liberais, por gente mais ligada a atividades urbanas, pequenos comércios, farmacêuticos. Até o fim, tá? Professores e médicos. Certo, chuchus? Opa. Abertura e dissolução constituinte em 1823. A abertura oficial dos trabalhos da Assembleia Geral Constituinte, a legislativa no Brasil, se deu em 1823. No discurso de abertura de Dom Pedro I, repetiu-se a polêmica frase que havia preferido em seu coração: juro defender a Constituição que está para ser elaborada, se ela se mostrar digna do Brasil e de mim. Olha só que bonitão. Logo, a primeira sessão, o padre Andrade de Lima classificou as palavras do imperador como ambíguas, pois dava a entender que a Assembleia poderia elaborar uma Constituição indigna do Brasil e do imperador. Era só o começo de conflitos que marcariam a curta relação entre o imperador e a Constituinte. Curta, pois alguns meses após a sua abertura, em 12 de novembro de 1823, o imperador dissolveu a Constituinte, devido às constantes tentativas desta de restringir seus direitos e limitar seus poderes, como o direito de veto, entre outros protestos. Aqui eu quero que vocês grifem, tá? Amores, era assim. Dom Pedro queria uma Constituição, mas ele queria uma Constituição que ele pudesse falar assim: não, mas isso aqui eu não vou fazer não, porque eu não quero, porque eu não tô afim e eu não vou fazer. Então ele queria uma Constituinte que agradasse muito mais a ele do que a qualquer outra pessoa, a qualquer povo. Então ele batia muito de frente com essa Assembleia Constituinte, tá? Eles brigavam muito, eram tretas
feias, feias, feias. Então ele acabou por dissolver a Assembleia, certo? Dom Pedro alegou que as assembleias haviam quebrado seu juramento de manter integridade do império e sua independência, além de ameaçar a dinastia do imperador. A assembleia foi encerrada com uma devassa, prendendo vários deputados e depois deportando outros, entre eles os irmãos José Bonifácio e Martim Francisco, que não suportaram a pressão dos opositores e a perda de confiança do imperador, prometendo convocar uma nova constituinte. Olha só, José Bonifácio, que era super amigão do Dom Pedro, meus amores, ficaram de mal, ficaram chateados um com o outro, certo? Ele falou que o José Bonifácio estava muito mais interessado em fazer uma assembleia para restringir ele do que para ajudar ele a governar. Tá bom, chuchus? Alguma dúvida, choro, lamentação? Nops. Lição de casa, eu espero muito que vocês façam dessa vez. A página 40 a 41. Amanhã vocês não têm aula? Não, amanhã é geografia, né? Então essa lição de casa é só para quinta-feira, mas façam hoje porque vocês esquecem, tá? E aí na quinta-feira a gente faz a correção rapidinha e continua a falar o que se deu essa novela mexicana no Brasil. Certo, amores? É esse tema aí da novela Novo Mundo que vocês falaram. Tá falando disso, certo? Então, vocês me contem aí se tá batendo com a realidade ali da novela. Amores, um beijo, um queijo. Até amanhã. Tchau, tchau.